Como autora desse requerimento, dessa audiência, quero comunicar que o objetivo dessa reunião é a gente olhar para o orçamento público do nosso país, olhar para a realidade das mulheres do nosso país, que são diversas, um país com dimensões continentais, um Brasil marcado por uma história de quase 400 anos de escravidão, um país que tem altas taxas de feminicídio, de violência doméstica, um país que tem desafios de trazer dignidade para o seu conjunto de mulheres, que é a maioria do povo brasileiro, e perceber se esse orçamento ele está de acordo com o tamanho dos nossos desafios. Se não está no orçamento, se não tem recursos previsionados para elaboração e implementação de políticas públicas, a gente não consegue mudar a realidade. Então, como membra da CMO, líder pelo meu partido, pessoal aqui na CMO, como vice-líder do governo, também no Congresso, como uma mulher, como uma professora, como uma educadora, tenho esse compromisso de lutar para que a gente possa ter investimento nas políticas que precisam e que vão fazer o enfrentamento das desigualdades estruturantes do nosso país. E, certamente, a questão de gênero, a questão das mulheres é um marcador que precisa ser olhado com sensibilidade e que traz o desafio, primeiro, da gente pensar que é uma política que ela é, ao mesmo tempo, precisa ser transversal, porque ela envolve diferentes ministérios, diferentes responsabilidades. É por isso que nós não estamos só dialogando aqui nessa mesa com o Ministério das Mulheres, porque tem competências que elas são partilhadas entre os diferentes ministérios, mas, ao mesmo tempo, que a gente precisa ter um norte e uma política muito bem fortalecida para a gente poder superar esse cenário. E essas desigualdades que são reproduzidas a partir desse indicador de gênero, a gente repara mesmo aqui no Congresso Nacional, quando a gente olha para a representação e pelo número de deputadas eleitas, a gente ainda tem pouco mais de quase 20% das vagas aqui do Congresso Nacional, mesmo a gente sendo 51% da população. Quando a gente olha, por exemplo, a questão educacional, que é a área da onde eu venho, onde eu aprendi a ver o mundo, cada um vê o mundo a partir de onde seus pés pisam, Leonardo Boff nos ensina isso. Quando a gente olha para a educação, que é uma política essencial, o principal direito social que a gente tem, é a política que transforma as vidas das pessoas, e essas pessoas que vão ter condições, a partir dessa educação, de transformar o mundo, de intervir na sua realidade. Quando a gente olha para a educação, a gente vê a reprodução dessas desigualdades. E aí, de diferentes formas. Então, vamos começar pela profissional da educação. A FGV fez uma pesquisa recente, ranqueando as profissões do Brasil inteiro, o salário dessas profissões. O profissional pior pago, com nível superior, é a professora. E falo professora que nós somos a maioria dentro da educação básica. Só que daí, quando você vai olhar mais ainda dentro desses dados, lá, quando a gente fala da educação, a gente olha para a educação infantil, na primeiríssima infância, na creche, de 0 a 3 anos, onde o número de mulheres chega a ser 99%, que são as trabalhadoras, as profissionais da educação, as professoras, o salário é ainda pior dentro da própria educação. Então, quando tem mais mulheres trabalhando, é onde a gente vai ter também os piores salários. E entender essa correlação de força, como que isso se
reproduz na sociedade. Como isso é aceito e naturalizado pelo conjunto da população que não tem um estranhamento com relação a essa realidade. Ou seja, a gente é educado para entender isso como algo normal. Aí, quando a gente olha isso para as profissionais, para as mulheres, aí vamos pensar na estudante, que acessa. Aí as dificuldades já começam também na creche, porque a gente tem só 40% dos bebês e crianças pequenas atendidos no Brasil. 40%. Nós temos 60% dos bebês e crianças fora da creche porque não tem vaga. Aí, quem é responsável pelo cuidado desse bebê, das crianças, das pessoas idosas? É a mulher, de novo. Se essa mulher não tem onde deixar o seu filho, ela também não vai para o mercado de trabalho. Ela também não consegue estudar, ela não consegue melhorar a sua qualificação. Então, a vida da estudante mulher, também ela é mais difícil. Só que daí a gente vai lá, nós mulheres, a gente vai lá e somos hoje a maioria dentro da educação. Nós já avançamos nisso. Só que isso não significa que a gente vai sair de lá com emprego garantido na mesma proporção dos homens, que tem uma quantidade numérica de escolaridade menor que a nossa e uma empregabilidade maior que a nossa. Então, pensar nessa realidade, a realidade do povo brasileiro, da mulher quilombola, da mulher indígena, da mãe que está lá no meio das comunidades, naqueles tiroteios intermináveis, tentando proteger a sua família, viver ali naquelas condições que a gente sabe que são extremamente difíceis, e olhar o que está no nosso orçamento, olhar para a nossa LOA, que vai ser ainda aprovada, e tentar aproximar o Brasil que a gente quer, o Brasil que as mulheres e nossas crianças merecem, do orçamento capaz de realizá-lo. Lembrando sempre que somos a 9ª economia do mundo. Um país que o povo produz uma enorme riqueza. E questionar por que essa riqueza não chega ao conjunto das nossas mulheres, das nossas crianças, é um dever de todo mundo que assume um mandato parlamentar.